Olá, a CNN desembarcou aqui em Brasília, eu desembarquei aqui em Brasília depois de 2 anos que não visitava a capital federal por causa da pandemia para fazer uma entrevista muito especial. Poder tem muito aqui nessa sala onde a gente está. Política também. A gente veio conversar com o homem que coordena hoje toda a articulação do governo Jair Bolsonaro. E agora ele também dá pitaco, e não é qualquer pitaco, é muito pitaco na economia. Ele é jeitoso, habilidoso, preside um partido, um dos principais partidos do chamado Centrão. Foi o responsável por trazer siglas, PL, PP, para dentro, para o coração do governo. E é quem está montando a estratégia da reeleição do presidente Jair Bolsonaro. A gente vai conversar agora com o ministro Ciro Nogueira. Ministro, eu queria agradecer muitíssimo o senhor receber a gente aqui no seu gabinete. Queria fazer de público aqui um reconhecimento. O ministro em nenhum momento, fez qualquer tipo de exigência, de limitação, pedido para que uma pergunta ou outra não fosse feita. Isso é uma demonstração de respeito não só à emissora, mas à liberdade de imprensa. E eu agradeço, senhor, por isso. Perfeito, é um prazer enorme receber você e a CNN aqui na Casa Civil. A gente vai começar falando de uma coisa que eu gosto muito, e o senhor, que é político, tem partido, gosta mais do que eu, que é a eleição, né? O senhor tem feito artigos, dado muitas entrevistas, enumerando uma série de questões que o senhor julga serem grandes ativos do governo. Liberação do auxílio emergencial quando foi preciso, depois a substituição do Bolsa Família pelo Auxílio Brasil, um programa que deu um ganho maior ali para quem eram os beneficiários. O senhor tem dito muito sobre a entrega no Nordeste, de onde o senhor é. Ciro Nogueira é do estado do Piauí. Muita entrega, transposição, o governo conseguiu finalizar obras que estavam ainda inacabadas. Diante desse cenário que o senhor vende, que são os ativos do governo, por que é que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está na frente em todas as pesquisas? Olha, primeiro que o jogo não começou, né? Dani, eu sou lá do estado do Piauí, fui presidente de um clube chamado River, né? E eu já fiz muito isso. Quando estava no final, aos 45, 46, o River estava ganhando, eu ficava dando como acabou o jogo, acabou o jogo. Eu vejo o pessoal do PT fazendo isso. Agora, acabou o jogo, mas o jogo ainda nem começou, os times ainda nem entraram em campo, né? Então tem muita coisa para acontecer. As pessoas vão tomar conhecimento. Eu acho que o governo tem muito problema de comunicação no que diz respeito a mostrar o que fez, a todas as entregas. Você vê mesmo, você acabou de citar aí uma série de situações. No Nordeste, uma região que ele teve tão pouco voto, e o tanto que ele fez. Que ele cumpriu sua palavra, que ele fez. Quantas vezes eu estava vendo, puxando ali, a Dilma prometeu entregar em 2012 a transposição, né? O Lula em 2012, a Dilma em 2015. Quem está cumprindo a sua palavra? O presidente Bolsonaro. Todas as grandes obras, eu uso como exemplo o meu estado, que tinham sido paralisadas, estão sendo retomadas e entregues. Pontes, rodovias, água. Então são obras fundamentais que a população agora está tomando conhecimento. É lógico que lá no Nordeste o presidente Lula tem uma força eleitoral muito grande. Se eu disser para você que o presidente Bolsonaro vai ganhar no Nordeste, eu não acho. Mas que nós vamos ter um equilíbrio muito grande nessa eleição. Os números do presidente Bolsonaro são superiores ao que ele teve na eleição passada, e os números do Lula são bem menores do que o que o Haddad teve na eleição passada. Eu acho que nós temos tudo para que as pessoas, tomando conhecimento de tudo que foi feito nos últimos 3 anos, né, vamos completar 4 anos, nós vamos ter uma eleição muito equilibrada, mas com muita possibilidade de vitória. Eu acompanho a trajetória do senhor faz alguns anos, né? Não vamos detalhar porque entrega a idade do senhor ninguém merece. Mas assim, o senhor tem um estilo muito afável, o senhor tem um estilo muito low profile. Uma pessoa fala baixo, tranquilo, conversa com todo mundo, da direita à esquerda, o senhor tem amigos pessoais. Me causou bastante surpresa quando veio para o governo Bolsonaro, porque o presidente ele tem um outro perfil, ele tem um outro jeito de fazer as coisas. A marca dele é aquela fala mais austera, mais dura, direta, por vezes, muitas vezes pouco polida, né? O senhor acha que a forma como o presidente fala de si, dos outros, do governo, do Congresso, do Supremo Tribunal Federal, da vacina, da pandemia, isso
trouxe algum prejuízo que está refletindo hoje nas pesquisas? Olha, ele ganhou a eleição sim, por esse seu estilo, né? Pelo estilo verdadeiro, honesto. Não vou negar para você que às vezes grande parte, a maior parte da mídia fica o tempo inteiro buscando alguma frase para tirar fora do contexto e criar uma celeuma, criar um problema. Mas eu fico muito mais feliz que ele é um governo de ação, de obras, de realizações, e às vezes algumas palavras fora do contexto atrapalham. Mas nos cabe agora, durante a campanha eleitoral, falar a verdade, que as pessoas tenham consciência de tudo que foi feito nesse país. Você falou da pandemia. Hoje no Brasil, quem diria que foi tão contestado durante CPI e tudo, é um exemplo para o mundo inteiro. Um exemplo para o mundo inteiro. Nós somos o terceiro país em número de vacinação. Hoje nós não estamos sofrendo com a maior parte do mundo em questão de mortes e internações por conta da vacinação, que foi um exemplo que a população toda reconhece hoje e não tem, Dani, uma vacina no braço de um brasileiro que não tenha sido fornecida pelo presidente Bolsonaro. É fato, o governo comprou as vacinas, né? Mas poderia ter comprado um pouquinho antes? Isso não é verdade, foi uma narrativa que foi feita. Eu fui membro da CPI, nós compramos a vacina quando a Anvisa autorizou. Nós não podíamos ter comprado nenhuma vacina antes da Anvisa, porque senão hoje nós estávamos discutindo o impeachment do presidente, que ele fez uma coisa ilegal. Né? Nós compramos no momento correto e hoje, graças a Deus, somos um exemplo para o mundo. Vacinação infantil, o senhor é pai, né? O senhor é a favor, o senhor tomou as vacinas todas, né? Eu já estou no tempo do avô, mas... Olha, é uma situação que eu acho que eu defendo a posição do presidente no que diz respeito a ter autorização dos pais. Até porque não tem outra forma. Você acha que a minha netinha de 4, 5 anos vai sair de casa e vai ir lá no posto se vacinar? Não. Mas o senhor vacinaria? Quer que sua netinha tome a vacina? Olha, eu não vou negar que ainda bem que eu não tenho essa decisão. Lá a mãe quer vacinar e o pai vacinar. Eu acho que vão vacinar, tá certo? Uma criança com comorbidade, eu não tenho nem dúvida, não teria dúvida de se vacinar. Mas é uma decisão dos pais. Eu não quero influenciar nisso. Agora, o que é mais importante, por exemplo, o presidente Bolsonaro não quis vacinar o seu filho, a sua filha, mas permitiu que qualquer brasileiro pudesse ter a vacina para que a gente pudesse vacinar todos os filhos dos brasileiros. Acho que isso é mais importante. É um direito dos pais vacinar os seus filhos e o governo federal e o presidente proporcionaram isso para todo o país. Vamos ver se a gente consegue arrancar um pouquinho de bastidor dele. Hoje de manhã teve uma reunião. A gente está aqui com o ministro sexta-feira, 3 horas da tarde. Hoje de manhã teve uma reunião, cúpula dos partidos que estão ali apoiando o presidente Jair Bolsonaro, o senhor Valdemar da Costa Neto, enfim, para tratar um pouco de eleição. A gente noticiou semana passada que o PL tinha contratado pesquisas para medir ali como é que o discurso do presidente estava chegando, onde é que o governo deveria atacar para poder ganhar força na disputa da reeleição. O que o senhor pode contar para a gente? Não, ficou bem claro que nós temos que melhorar muito a comunicação. É um governo de muitas entregas, mas que as pessoas ainda não sabem das realizações do próprio governo. O trabalho fantástico que foi feito na área de saúde, proteção às pessoas. Tarcísio nem se fala, as entregas que nós temos pelo país inteiro, os números da economia no que diz respeito à geração de emprego e renda, e até uma forma também de melhorar, criar um otimismo no país, porque nós terminamos o ano e estamos iniciando com números fantásticos. Vou dar alguns números aqui, pelo que eu me lembro. Vou dar um exemplo. Se previa na LDO um déficit no nosso país de 240 bilhões. Nós reduzimos em 200 milhões. O ministro Paulo Guedes hoje vai anunciar. Né? Poxa, se for falar um pouco, Dani, das estatais do nosso país, o que eram as estatais? Centro de escândalos, e hoje são um orgulho para o nosso país. Nós saímos de 2015 de um prejuízo de 35 bilhões para agora um lucro de 135 bilhões. As pessoas têm que tomar conhecimento. Né? Então isso, acho que ficou bem claro nessa pesquisa, que o que precisa e vai ser o grande diferencial nessa eleição é as pessoas saberem o que aconteceu no governo do presidente Bolsonaro. Que às vezes, como a gente falou agora há pouco, algumas palavras tiram muito mais o foco
a atenção das pessoas do que as ações do próprio governo, que são fantásticas e eu tenho certeza que serão bem reconhecidas no nosso país. Agora, ministro, de novo, eu vou explorar bastante isso porque eu acho que é um ativo do senhor. O senhor é político de ponta, né? Agora o ministro está aqui no gabinete, a gente depois vai dar uma volta aqui, tem até o amortecedor, né? Ele tomou posse dizendo que seria um amortecedor, tentar ali virar um algodão entre cristais, né? Num governo que é ruidoso. Mas o senhor é um político de ponta no sentido de, quando estourou a pandemia, eu lembro de ligar para o senhor ainda senador e eu não consigo falar porque estou na estrada, eu vim aqui no Piauí ver como é que a coisa está acontecendo, como é que estão os hospitais e tal. Na vida real, que o senhor tem muita dimensão, exatamente porque sempre manteve um pé ali no seu estado e, claro, monitorando todos os outros quadros do partido, do Progressistas, as pessoas não sentem essas conquistas. Então, assim, a redução do déficit, maravilha para o mercado, muito bom para os economistas, mas as pessoas na rua estão pensando, 13 milhões de desempregados, a pandemia arrasou várias vagas, empresas que fecharam. Como é que faz para essa sensação de conquista que o senhor tem, vendo no macro o governo, chegar na ponta? As pessoas, o fosso social no Brasil, o senhor sabe também, piorou muito. É um desafio, né? Porque, primeiro, nós temos exemplos de pessoas que perderam a eleição pelo mundo afora, né? O Trump perdeu a eleição, acho que muito por conta da pandemia. A própria Angela Merkel, por conta do seu partido, depois de muito tempo, perdeu a eleição. Esse é um desafio que nós temos, porque eu costumo dizer, Dani, que nós não temos como comparar o governo do presidente Bolsonaro com nenhum governo. Não dá para comparar. Porque nenhum governo tem a maior pandemia da nossa história. É igual eu te perguntar, quem é que realizou mais? O Churchill ou o Boris Johnson ou a Margaret Thatcher? Não dá, porque só o Churchill enfrentou uma guerra. Então, eu não estou querendo comparar Bolsonaro com o Churchill, mas são pessoas que enfrentaram, no seu momento, uma pandemia da nossa história. Eu fico, às vezes, imaginando, meu Deus, se o Haddad tivesse ganho essa eleição e viesse uma pandemia dessa, gente. Nós íamos chegar sem reforma da Previdência aprovada, com as estatais ainda em frangalhos, divididas por aí, o país com um problema sério de déficit público. Como é que nós íamos gastar quase 700 bilhões de reais com a pandemia de assistência às pessoas, de levar o auxílio emergencial, de levar mais do que duplicar a quantidade de leitos de hospitais, recursos para que as empresas não demitissem, né? Se nós colocarmos bancos públicos do que se ofertou de crédito nesse período, nós estaríamos a R$1 trilhão, né? São números que, se nós não tivéssemos um presidente como Bolsonaro, que preparou, que colocou pessoas técnicas que pudemos melhorar os números do país, um ministro competente como Paulo Guedes, eu não sei o que esse país teria sido uma convulsão. Era saques, eram situações que com toda a dificuldade, eu não estou dizendo que nós não temos dificuldade, temos 20 milhões de pessoas que estão passando fome, mas com tudo isso nós conseguimos agora dobrar os recursos do o Auxílio Brasil, né, que era o antigo Bolsa Família, porque o presidente teve a sensibilidade de ver que essas pessoas precisam de assistência, né? Então são situações que nós temos. Eu tenho certeza que durante a campanha, por todo esse ano, as pessoas vão analisar e vão reconhecer o trabalho do presidente. Eu vou voltar a falar um pouquinho de eleição, porque, como eu disse, acompanho o ministro há algum tempo. Em 2018, eu lembro, eu trabalhava em jornal ainda, fiz várias notas a respeito da sua propaganda, né? Da sua propaganda eleitoral, e era muito centrada no ex-presidente Lula. Naquele momento, o senhor não apoiou o presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, fez campanha dizendo, eu escolho Lula porque o Lula fez isso, isso e isso pelo Piauí. Eu escolho Lula porque ele fez isso, isso e isso pelo pobre. Por que agora o senhor escolhe Bolsonaro? Porque eu não conhecia o trabalho do presidente Bolsonaro. Eu não tinha tanta admiração pelo trabalho do deputado Bolsonaro. Naquela época, eu tinha algumas restrições. E com o tempo, eu fui conhecendo o trabalho do presidente. O presidente Bolsonaro, a grande diferença dessa eleição vai ser o seguinte, tá? O Bolsonaro de 2022 é muito melhor do que o Bolsonaro de 2018. É o contrário do Lula. O Lula de 2022 é muito pior do que o Lula de 2002. Por quê? Porque é um Lula que vem apenas, não para combater a fome, mas para trazer o Zé Disseu, a Dilma de volta. Às vezes, não sei se você leu aquele artigo que eu fiz no Globo.
Às vezes eu acho que as pessoas aqui estão olhando, tá vendo o cometa ali, né? Tá vindo a Dilma, tá vindo a Gleisi, e tá olhando aqui pro Macron, sabe? Então, as pessoas perderam um pouquinho da noção do perigo que é a volta dessas pessoas, do que eles fizeram no passado, que nós tivemos muita determinação do presidente de mudar a forma de fazer política. E até nós nos transformamos hoje no parlamento. Meu partido veio para cá, não foi em troca de cargos. Nós já começamos a apoiar o governo e achamos que estava correto. Por isso que a gente veio para o governo sem troca de cargos. Você se lembra como era antigamente? Fernando Henrique, Dilma, o próprio Temer que nós participamos, que foi um grande presidente. O Lula chegava, não, vamos dividir, toma aqui os ministérios, vocês indicam porteira fechada. Você apoiou que era verdade. Então essas coisas, nós mudamos a forma de fazer política no nosso país. E eu acho que isso deu certo. Mas o presidente... Nós não podemos retroceder. Eu tenho certeza que a população não quer, por isso que eu fiz aquele artigo, não quer essas pessoas de volta, não quer essa forma de fazer política de volta para o nosso país. As pessoas não vão aceitar isso. O senhor fez 2 artigos bem contundentes. Esse no Globo, que gerou até uma resposta do diretor do filme, falando que o Bolsonaro quer o meteoro, mas depois a gente falar sobre isso. E um outro na Folha de São Paulo, dizendo o PT fala muito sobre o que vai fazer, reforma trabalhista, contra-reforma, revogar, mudar, mexer na política de preço da Petrobras, porque não quer discutir o próprio PT, né? No entendimento do senhor, qual seria a relação do centro, dessa centro-direita, né, que se consolidou centro-direita no governo Bolsonaro, em um eventual governo Lula? Teria muita dificuldade, porque essas pessoas, pode ter alguma parte do centro que vai apoiar o Lula, mas elas não têm um comum dos mesmos ideais. É como eu te falei naquela hora, se o Haddad tivesse ganho, ia ter logo contra ele. O Rodrigo Maia, naquela época, era um liberal, não ia aprovar retorno de reforma trabalhista, essas situações. Então, nós temos hoje um Congresso que é muito reformista. 2/3 do Congresso, com certeza, querem mudar. E pelo resultado, Dani, que eu uso muito esse exemplo, e eu acompanho desde 94, quando fui eleito pela primeira vez, e naquela época era Fernando Henrique, o resultado das eleições presidenciais são muito reflexo do que aconteceu na eleição municipal. E você viu que quem foi nessas eleições, os partidos de centro tiveram uma vitória arrebatadora. O meu partido é o maior partido do Nordeste. Mas os bolsonaristas não. Mas o que importa é esse partido de centro. Mas essa vontade reformista dos partidos de defenderem livre iniciativa, de ter um Estado mais enxuto, saiu vencedor nessas eleições. Não foi o estatizante. Sim, PP, PSD... O PT no Nordeste foi massacrado na última eleição. Né? Eu acho que ficou em, sei lá, 10º lugar lá no Nordeste. No país foi um massacre. Em prefeituras, né? O meu estado, que é um estado que é 20 anos governado pelo PT, meu partido teve 4 vezes, elegeu 4 vezes mais prefeito que o dele, que é o do PT. Então, existe essa vontade e eu acho que isso vai vir nessas urnas, nas eleições dos deputados. Então, se o PT viesse a ganhar o poder, não ia ter essa maioria para fazer essas mudanças. Ia ser um conflito eterno ia ser um governo que não iria cumprir as promessas de campanha, que o Bolsonaro, ao se aliar a esses partidos de centro, conseguiu aprovar. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o governo Bolsonaro, né? De novo, voltando um pouco a atenção a esse governo que me parece muito ruidoso. Hoje, a gente tem um impasse colocado entre o presidente e o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Se você chegou agora, rapidamente, né? O ministro, houve a abertura de um inquérito, porque o presidente, numa live, citou ali dados de uma investigação da Polícia Federal que era sigilosa. E então houve a abertura de um inquérito para apurar como esses dados sigilosos chegaram até o presidente Bolsonaro e por que o presidente decidiu expô-los nessa live. O ministro Alexandre de Moraes determinou que Bolsonaro prestasse depoimento e o presidente decidiu não comparecer. Por quê? Olha, eu vou utilizar o meu direito constitucional de ficar calado. Porque eu vim para cá não para aumentar as tensões, né? Como eu ganhei o apelido até de ser amortecedor, eu quero acalmar, eu tenho certeza. Fico triste porque isso já estava superado, né? Então, eu acho que esse tipo de situação não vem a contribuir para esse momento. Então, mas eu vou tentar de todas as formas que as pessoas tenham bom senso e que isso que não é muito importante para o nosso país. Quase não tem importância nenhuma na vida do cidadão, das pessoas que estão hoje querendo ter suas vidas de volta, né? Querendo
que a gente possa ter um país que possa gerar mais emprego e renda, que é o que importa esse país. Essas disputas não valem a pena e nós vamos superá-las, eu tenho certeza disso. Na institucionalidade, não é ruim? É ruim toda disputa, né? Quando esses conflitos não faz bem, principalmente nesse momento, né? Não é o momento de nós estarmos brigando, né? É o momento mais de nós estarmos respeitando o espaço de cada poder, nós estarmos trabalhando juntos para termos um país melhor e para que essas pessoas que estão em casa, né? Que estão sofrendo, desempregadas, sem ter como alimentar às vezes seus filhos, olhem para a televisão, as pessoas estarem brigando e disputando, isso não faz sentido. Vamos falar então das pessoas, da vida real, economia. O senhor deu uma entrevista recente também e falou que agora, além do amortecedor das crises, vai ser o para-raio do Paulo Guedes. Paulo Guedes, ministro da Economia, muito cobrado por uma ala da política e muito cobrado pelo povo também, né? Muito cobrado pelo povo também, que a inflação está alta, o preço do combustível está deixando todo mundo mal-humorado. Que tal? É chuva e trovoada, né? Olha, o nosso país deve muito ao ministro Paulo Guedes. Se nós tivermos essa capacidade de investimento, temos esses números aí de superávites, né? Foi muito o trabalho da credibilidade dele, em que todas as vezes que se aposta contra o país, dá errado, né? Nós temos, vou dar um exemplo, o mercado dizia que a relação dívida-PIB era 1 por 1, mostramos agora que está em 0,84. Isso foi o Paulo Guedes. E essa situação aí, muitas vezes, o presidente tirou o poder, não é verdade. Eu lhe dou minha palavra de honra que eu sentado ali na mesa com ele, nós definimos para dividir um pouco do ônus, porque o Paulo fica só com não. A cobrança da política. E eu acho que aqui, com a gestão, eu acho que a Casa Civil ela tem que ter uma parceria muito forte com a economia. Como tem que ter, a gestão tem que estar junto, para que as pessoas, quando os ministros cobram, Paulo, e ele às vezes tem que dizer não, tem que ter aqui uma explicação e uma divisão desse ônus. Então por isso que eu me coloquei aqui, ia ser um para-raio, para poder dividir um pouco desse ônus que fica só com a economia. Mas isso foi uma decisão e sugestão até do próprio Paulo, para que a gente pudesse, e depois nós levamos ao presidente que concordou, e foi essa forma que aconteceu. Agora, o senhor acha que tem que vir aí a promessa de alguma mudança no rumo da economia para 2023, na eleição? Eu acho que nós temos desafios enormes. Existe uma expectativa muito grande, os números estão acontecendo, de geração de emprego no nosso país. A inflação vai ser metade do que foi no ano passado. Isso vai... Porque esse problema Porque o grande problema hoje do mundo é a inflação. Né? E combustível e energia. O Brasil, com certeza, você pode aí analisar, foi o país menos afetado no custo de combustíveis e energia do mundo. Eu acho difícil ter algum país que não tenha aumentado tão pouco, porque nós temos uma política, teve um grande ministro, nós temos um grande ministro que é o ministro Bento, foi capaz de de planejar, todo mundo no início do ano, lembra, não sei se você lembra, apostava que ia ter racionamento e apagão, né? Lembrava a época do Fernando Henrique. E por conta lógico, também nós temos uma agência muito competente, que é a ANEEL, atuou. Mas a conta ficou bem salgada, né? A conta de luz. Mas é porque não tem como, porque aumentou, o custo do gás no mundo aumentou. O gás antigamente era 300, passou para 2.000. Porque o problema hoje, o mundo é o dólar. Né? Eu acho que se nós dermos tranquilidade, o que atrapalhou muito o nosso país foi essas disputas, essa instabilidade, né? Também querer trazer a eleição de 2022 para 2021, porque o dólar hoje, não tenho nem dúvida, que está quase R$1 acima do preço que deveria ser. Então, tudo hoje no nosso país o arroz é dólar, o combustível é dólar, o gás. Então, isso tem nos prejudicado, mas eu volto a dizer, você sabe disso, não é um problema só do nosso país. É um problema mundial a inflação, que foi causado por essa pandemia e por algumas decisões que o mundo, acho que está correto nessa questão, tem um custo verde, né? Isso tem um custo, né, no mundo. Os Estados Unidos está com as suas reservas lá embaixo porque parou de explorar o xisto, né? Então, isso está criando problema, tem essa instabilidade, nós estamos aí com essa situação da Ucrânia, e isso acaba elevando o preço do dólar, né? Nós esperamos, muita gente especulando com isso, e nós temos que ter tranquilidade. Eu tenho certeza que agora, com as medidas, nós vamos reduzir o valor do dólar, e eu espero que não haja nenhum tipo de mudança mundial que possa afetar
essa questão do preço do petróleo, que seria muito ruim para o mundo, não só para o nosso país. Ministro, o senhor falou aí do custo verde, interessante, é uma área onde o governo apanha demais. O governo, aqui no Brasil e lá fora, né, cristalizou essa ideia no mundo, eu diria, na Europa com muita força e nos Estados Unidos aparentemente também, pelo comportamento que o presidente Biden teve naquela cúpula, né, quando ele sai da sala, quando o presidente Bolsonaro foi falar, que cristalizou a ideia de que o governo Bolsonaro é a favor do desmatamento, ou que ele não criminaliza atividade irregular em área protegida. A essas pessoas, o que o senhor aponta? Nós temos uma dificuldade de comunicação, tivemos muito problema no passado na comunicação e nas relações internacionais, e a forma como nós nos comunicamos com o mundo. Isso criou um problema dessa imagem, eu concordo com você, mas nós estamos mudando com o longo do tempo, né? Nós tivemos um papel na COP lá, foi fantástico, todo mundo achava que o Brasil ia ser massacrado. O Almir Joaquim conduziu, muita gente voltou até de lá decepcionada que o Brasil não foi massacrado. Nós estamos melhorando a nossa imagem. Por você imaginar que nós íamos agora entrar na OCDE, ninguém esperava isso. Mas isso fruto também da questão ambiental, questão de corrupção, questão de relacionamento do ministro Paulo Guedes, lógico, ministro França. São situações que vão melhorando a imagem do nosso país. Eu não tenho dúvida que nós viramos essa página e agora nós vamos melhorar muito. Porque o Brasil não é responsável pela questão ambiental do mundo. A questão de emissões não chega nem a 2%. Né? Mas temos um tesouro fantástico que é a Amazônia, nós temos que preservar, e nós estamos fazendo os esforços. Agora mesmo nós estamos discutindo de aumento de recursos para essa área. Temos um grande ministro do meio ambiente agora, que tem melhorado muito a imagem do nosso país nessa área. E eu acho que nós só temos ser bastante otimista com o futuro nessa área do nosso país. Ministro, o senhor citou vários nomes, né? O ministro das Relações Exteriores, França, Joaquim, no Ministério do Meio Ambiente. A gente teve uma espécie de depuração no governo. O presidente Jair Bolsonaro, o senhor sabe melhor do que eu, ele se elegeu lá atrás, tinha basicamente 3 pilares, né, de apoio. Os chamados bolsonaristas da ala ideológica, aí a gente tinha Ricardo Salles, Ernesto Araújo, que antecederam esses nomes que o senhor cita e que estão ajudando a melhorar a imagem do Brasil. Os militares e os técnicos. Seria Paulo Guedes, Tarcísio, que era um híbrido ali, meio militar, meio técnico. Esses ideológicos, né, chamados pela imprensa de ideológicos, grande maioria deles deixou o governo. Abraham Weintraub, o presidente demitiu. Ernesto Araújo pediu para sair quando a situação era insustentável. Se eu estava no Senado, sabe que não tinha condição de continuar. E entra um novo pilar, que é o pilar da política. Vem o senhor, o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é do seu partido, passa também a ter uma atuação mais, eu diria, intrínseca, intrincada, no sentido de costurada com o Palácio do Planalto, não que ele não faça suas críticas, mas também. A que o senhor atribui essa depuração? E o senhor acha que esse novo pilar, política, em especial com os partidos do chamado Centrão, uma parte dos militares e esse grupo técnico, ele se mantém para 23? É a cara do próximo governo Bolsonaro, se ele for reeleito? Eu acho que foi um amadurecimento de todos nós. Tanto eu, que tinha essa visão, do presidente, do próprio governo. Porque o grande problema do governo, quando eu estava na Câmara, eu achava era a comunicação, né? Você citou alguns nomes que às vezes criavam muita celeuma, mas que às vezes eram bons ministros, mas criava muito problema, né? O Weintraub mesmo não foi um mau ministro da educação, mas às vezes, com algumas declarações, chamava mais atenção do que a sua atuação no ministério. Eu acho que agora nós temos um ministério mais prudente, são pessoas que têm uma experiência longa, né? Seja no parlamento, seja na gestão. Mas o que é importante agora é que nós somos um governo de entregas. E é o que vai acontecer agora, a quantidade de entregas. Tem um ministro como Tarcísio, pelo amor de Deus, é uma referência. Está fazendo campanha para ele, né? Governador de São Paulo. Poxa, se tiver São Paulo, tiver um homem como Tarcísio, aquilo ali... São Paulo, que é chamado às vezes de locomotiva, vai virar um foguete, né?
E Tarcísio, eu tenho uma admiração muito grande, pela forma como ele tomou conta da infraestrutura do nosso país. Não tem um escândalo nessa área. Meu estado sonhava com uma ponte de 50 anos, né, lá em Santa Filomena. Ele foi lá, entregou e devolveu 3 milhões do que estava no orçamento. Você imagina, antigamente você sabia que nesse tipo de obra se faz aditivo. Agora você reduziu o valor do que estava previamente colocado. Então essas situações são um grande diferencial desse governo. E eu acho que, eu não quero aqui descer nenhuma crítica a nenhuma dessas pessoas que saíram, eles cumpriram o seu papel, mas eu acho que nós temos um governo muito melhor. Um homem como França, que deu uma estabilidade no setor Antes a gente tinha internacional. 80 diplomatas por dia assinando carta aberta contra, né? Deu tranquilidade, né? O Queiroga, que deu uma estabilidade no Ministério da Saúde, que fez um trabalho incrível. Ele se equilibra ali, né? Porque Mas era médico. tá fazendo. O que importa é que está todo mundo vacinado. Nós nunca tivemos tanto recurso investido na área de saúde, porque os estados não estavam preparados e os municípios também. Isso é o que importa, as entregas e o que foi realizado nas mais diversas áreas. Sem falar se eu for citar aqui todos os ministérios, a Tereza, né, que tem um trabalho, uma ministra da Agricultura, que tem uma representação mundial. O governo, eu acho, é um governo que melhorou muito desde que iniciou. Uma das saídas mais rumorosas é de um personagem que hoje é adversário mesmo do presidente Jair Bolsonaro, pelo menos entre os pré-candidatos, né? Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, que chegou como um superativo daquele, vamos chamar da primeira fase, da fase inaugural do governo do presidente Jair Bolsonaro, rompeu publicamente com ele, fazendo acusações ao presidente, de que o presidente estava tentando interferir na Polícia Federal, e hoje é pré-candidato à presidência da República. E aí? Olha, o Moro eu acho que é um conflito ambulante, né? Eu tenho pena do psicólogo dele, que é um cara que é muito cheio de contrastes, né? Quando ele era juiz, ele queria ser político. Agora, como político, ele quer ser juiz. Mas eu acho que está na hora aqui de usar aquela máxima da Coca-Cola e da Pepsi, né? Sempre quem tem que ficar falando é a Pepsi. A Coca-Cola não fica falando de quem está atrás, não. Deixa o Moro aí. Eu acho que o Moro foi uma aposta que deu errado, né? De um partido. E eu acho que... Eu tenho minhas dúvidas se o Moro chega até a eleição. O senhor acha que ele pode desistir no meio do caminho para conseguir um mandato? Pelo que eu vi, não é um homem que fica desempregado, não. Ele já saiu do juiz, já foi logo para a consultoria, depois é empregado. Eu imaginar que o Moro estava recebendo salário de partido político, né? Isso é inacreditável. Mas eu não sei se ele vai querer ficar desempregado. Ele tem uma boa possibilidade para deputado, até senador. Não sei se ele vai ficar desempregado, não. O senhor, uma coisa que irmana ali, Sérgio Moro e Bolsonaro em algum aspecto, são as críticas ao Supremo, né? Porque Sérgio Moro teve uma série de decisões que ele proferiu na Lava Jato que foram desconsideradas, revertidas pelo Supremo, que enxergou ali uma atuação, digamos, parcial, em especial no caso do ex-presidente Lula, né? O Supremo merece as críticas que o presidente Bolsonaro faz a ele, que o ex-juiz Sérgio Moro faz a ele? Como é que o senhor avalia a atuação da corte? Eu costumo dizer que essas questões judiciais, decisão judicial se cumpre. Agora, nós temos um problema no nosso país, não é só do Supremo, de ativismo judicial muito forte, né? Retira essas atribuições, que não são nem do Executivo, são do Legislativo, às vezes. Já vimos diversas... Mas esse ativismo, eu reconheço, mas esse ativismo, inclusive, foi, na minha avaliação, você pode discordar, né? Catapultou a candidatura do presidente Bolsonaro em 2018. Essa coisa Era uma outra época, né? Uma época que... O lavajatismo, né? Que agora a gente está vendo que era o lavajatismo mesmo. As pessoas se utilizavam daquilo não para fazer justiça. Eu vi uma entrevista uma vez do Moro dizendo: eu chefiei a Lava Jato. Meu Deus, ele era juiz, ninguém pode chefiar. Então é por aí que você tira, as pessoas perdem um pouco da relação, né? Então eu acho que nós temos que agora voltar a ter bom senso e respeitar o papel de cada poder, que todos têm, não tem um poder que é mais importante do que o outro. O legislativo, na sua importância, o executivo, o judiciário. Eu acho que as pessoas de bom senso são pessoas todas muito experientes, tiveram um pouquinho de bom senso aí, nós vamos virar essa página e vamos ter estabilidade, que já estava estável, né? Teve esse probleminha aí.
pequeno probleminha da decisão pequeno probleminha, de não mas cumprir o eu tenho depoimento. certeza que a partir da próxima semana nós vamos tratar do que é mais importante para o país. Ministro, eu quero que o senhor tenha um tempo claro para dizer o que é prioridade para esse ano, o que o governo ainda tem para entregar. Mas eu não posso chegar nessa parte que é devida sem falar das 625 mil pessoas que morreram pela Covid-19, né? Isso rendeu aí ao presidente Jair Bolsonaro críticas muito fortes pela forma como ele algumas vezes se referiu a essas vítimas, né? Criticando ali o isolamento social, vendo o avanço da doença, manteve uma posição muito forte nesse sentido, né? Falando aqui com o chefe da Casa Civil do governo, daqui a pouco a gente explica também o que é que faz um ministro da Casa Civil, é um cargo que não se interpreta apenas pelo nome, né? Mas falando aqui, o que o senhor diz a essas famílias, sabe? Olha, eu que vejo o dia a dia, que estou diariamente, recebo o presidente todos os dias e só vou embora depois que ele sai do palácio. Você não tem ideia do que o presidente passou nessa pandemia. Vocês não têm ideia do sofrimento, da emoção que ele passou, que às vezes ele tem que demonstrar fortaleza, mas às vezes ele não. Ali, isolado, a gente vê o sofrimento de um pai que vê muita gente perder seus filhos. Acho que nós temos um problema de narrativa no nosso país nessa área. E não é só aqui no Brasil, não. Se eu te perguntar, você acha que morreu mais gente com o Trump ou com o Biden? Não, teve mais morte no governo Biden, mas tem uma explicação para isso. Não importa, mas se perguntar para das pessoas... Não, eu acho que é porque é muito da narrativa. Né? Os dois vacinaram a população, lá tem um problema de movimento antivacina muito forte, mas qual o país que você vê na Europa, né, o Macron com problema, na Angela Merkel, pessoas que tiveram atuações diferentes, até forma de se posicionar, mas tivemos um problema mundial. O que é importante é que nós temos hoje um país que tem um sistema de saúde hoje muito mais forte do que nós tínhamos antes da pandemia e 100% por conta do governo federal. Nós não temos uma vacina nesse país. Quantos governadores toda hora diziam que estavam comprando vacina? Do meu estado, toda semana chegaram, não, estou comprando tal vacina. Nunca chegou uma vacina num braço de um piauiense que não foi do governo federal. Então, o que é mais importante, o mais importante eu falo, não são às vezes as palavras do presidente Bolsonaro, foram as ações que foram tão importantes. E eu tenho certeza que o nosso país foi um exemplo no enfrentamento à pandemia para o mundo. Ministro, vamos lá, um tempinho para o senhor entregar aí para a gente o que vem pela frente, quais são as prioridades. É um ano mais curto, né, no sentido de realizações, porque o governo, por lei, precisa frear um pouco, né, as entregas, os investimentos por conta da eleição, para não manietar a eleição. Mas então, nesse tiro curto que a gente tem aí, o que a gente pode esperar? O que vem pela frente? Dani, aqui não é vontade minha nem do Ministério, por determinação do presidente. O principal foco nosso é reduzir a inflação e aumentar o emprego. Esse é o nosso foco. Hoje nós já tivemos um grande trabalho, um lançamento aqui conduzido pelo ministro Ondes. Os números são muito animadores. Eu acho que existe um certo pessimismo e também muita gente ganhando dinheiro apostando contra o país. Mas quem apostar vai quebrar a cara. Nós vamos ter a inflação pela metade do que foi no ano passado, pela perspectiva do ministro Paulo Guedes. Eu confio muito na sua análise e vamos... Vem por aí um programa de crédito, grande programa de crédito envolvendo... Estamos tentando. Isso aí é um grande foco, é que nós levamos crédito à população de baixa renda. Esse é Por meio só da Caixa, não? Não, de todos os bancos oficiais. Todos os bancos oficiais, eu espero até o mês de março. Nós estamos com isso finalizado, é o meu principal foco aqui. Esse programa de crédito, quer dizer, aqui na Casa Civil, não dá para ter não. Nós temos um dos principais prioridades, que isso fruto da determinação que o presidente nos deu. Além desse super programa de crédito, então, que está sendo gestado, teve uma entrega interessante, inclusive mostra um pouco do problema de comunicação, né? A decisão do governo de anistiar ali uma parte das pessoas que tinham débitos do FIES, né? Isso é política, gente, que é dinheiro, a gente costuma dizer, né, transfusão de sangue, é dinheiro que entra na veia para as pessoas que mais precisam, né, anistiar uma dívida ou mesmo fazer esse super programa de crédito. A análise é de que se aliviar o bolso, a coisa também fica mais tranquila ali no campo eleitoral? Não
não é só campo eleitoral, porque esse é um governo, né, que é um governo que tem uma responsabilidade econômica muito forte. E é um governo que abre mão. Por exemplo, vou dar um exemplo. Qual desses presidentes anteriores tinha coragem de tornar o Banco Central independente? E sabe que isso é importante na eleição. Acho que você deve se lembrar, Fernando Henrique foi reeleito porque segurou a taxa de câmbio naquela época, né? O Bolsonaro não teria esse exemplo aqui agora, e ele tornou o Banco Central independente. Então ele não fez isso pensando nas eleições. Se ele tivesse pensado em eleição, ele teria tido uma atitude oposta. Então nós são situações, temos um problema, e se você tem toda a razão, de comunicação. As pessoas não sabem o que está acontecendo. Tantas coisas que foram feitas, realizações, ações, programas, que chegam às vezes no dia a dia, e a pesquisa que nós vimos hoje cedo, as pessoas não sabem que são fruto do governo do presidente Bolsonaro. Mas nós temos agora todo ano, até outubro, para esclarecer isso para o povo. Ministro, para fechar, o senhor citou várias vezes, né, a dificuldade de comunicação, então um problema reconhecido. A forma como o governo, como um todo, muito centrado na figura do presidente, né, se relaciona com a imprensa, o senhor acha que isso é um ponto a ser talhado? Nós temos uma relação conflituosa, não vou negar, mas de muito respeito. Aqui nós nunca discutimos tutelar a mídia, regulamentar a mídia, né? Nós temos alguns meios de comunicação que atacam muito, até de forma psicótica o governo, mas que tem toda a liberdade aqui no Palácio você nunca viu o presidente tentando proibir qualquer tipo de situação no que diz respeito a acesso à informação. Mas ele é agressivo, né? Eu posso falar, ministro, por experiência própria. Às vezes é porque, me perdoe, às vezes as pessoas só veem o que saiu ali da TV, mas a forma como ele é abordado, agressiva, de alguns jornalistas, para tentar instigá-lo, que ele é um homem muito espontâneo, você não tem ideia. Eu que acompanho de noite, o problema é que só sai mesmo a parte que às vezes ele sobe um tom. Mas é um desafio, o senhor acha, estabelecer uma relação melhor? De comunicação, eu acho que nós vamos melhorar. Já estamos melhorando. E eu tenho certeza que o presidente, a cada dia que passa, está melhorando muito. E eu volto a dizer, o presidente de 2022 vai ser um presidente muito melhor do que o de 2018. Esse aqui é o grande fator que eu faço acreditar no sucesso dele. E até um sucesso eleitoral. E que nós vamos reelegê-lo, porque é muito importante que nosso país não retroceda. Vamos ver. É isso, gente. Ministro, eu queria agradecer muitíssimo de novo muito bom o senhor. lhe receber aqui. Foi bom estar aqui, rever o senhor. Desejo muito boa sorte para o senhor. Bom trabalho, porque o Brasil precisa, né? A gente está atravessando um momento, de fato, de muita carestia, de muita dificuldade, e é bom que as coisas aconteçam. Obrigada, ministro. Um prazer enorme lhe receber a vocês aqui. Obrigada, até a próxima.